Muito boa tarde, antes de mais. Eu queria saudar Viana do Castelo, enquanto uma cidade que eu gosto muito, e por outro lado, toda a equipa de medicina interna, que é de excelência neste hospital, a organização e a mesa. E eu acho que a minha apresentação vem muito bem a seguir à apresentação do Dr. Manuel Ribeiro, porque é completamente diferente. Embora nós vamos falar mais ou menos das mesmas coisas. E isto vai andar para a frente. Maravilha. E como eu vou fazer, de alguma forma, uma homenagem aos idosos, eu vou fazer uma apresentação muito low cost e, portanto, muito preto no branco. E estou aqui a apresentar 3 personagens, excetuando um, que tem 78 anos e que estaria ao lado desta fotografia, são, neste momento, fundamentais na minha vida. Um deles, como eu menciono ali, tem 89 anos. E, de alguma forma, é dele que eu estou a falar. É difícil definir o que é um idoso. Bem, aquilo como é um muito idoso. A definição possivelmente deslizará com o envelhecer, quer da população, quer em geral, quer, pensemos, do profissional. Há aproximadamente um mês, para as 3 horas da manhã, entrou uma doente de 60 anos, mesmo com uma clínica cerebral média esquerda muito completa, já com bastante tempo de evolução e que já tinha um Glasgow a descer e que possivelmente era uma cerebral média esquerda que iria evoluir para cranectomia. E a colega da emergência contactou diretamente a neurocirurgia que estava de urgência para essa hipótese e o neurocirurgião disse que precisava da minha opinião para decidir o doente que estava a pedir a cranectomia. Eu lá desci, às 3 da manhã, sem problemas nenhuns, e lá mencionei que nos nossos consensos e nos consensos internacionais, a nível de cranectomia versus não cranectomia, essa década dos sexagenários é a década onde mais ou menos se aceita que as cranectomias são propostas e são aceitas. Lembro perfeitamente da cara da colega da sala de emergência, de quem eu sou colega e amigo, que olhou para mim assim com algum aspecto e depois me perguntou diretamente: Dr. Guilherme, qual é a sua idade? E eu aí percebi que eu tenho mais ou menos uma década, eu tenho 52 anos, eu tenho mais ou menos uma década para poder ter direito a uma cranectomia. Ok? E esta coisa do envelhecer, quer da população geral, quer da população profissional, dá-nos que pensar. Se calhar quando temos 52 anos, olhamos para o idoso de uma forma diferente quando temos 32. Vamos ver o que é que eu vou pensar quando tiver os 62 e estiver naquela fase de começar a sair da janela da cranectomia. Terapêutica aguda. Terapêutica aguda é isto. E eu, na prática, vou muito sinteticamente, e que vou continuar na lógica do preto no branco, falar da trombólise endovenosa, da admissão à unidade AVC e depois da trombectomia mecânica, onde muito pouco vou poder acrescentar àquilo que o Dr. Manuel Ribeiro já disse. Em relação à trombólise endovenosa, há mais de 10 anos que se sucedem as publicações a documentar a sua eficácia e a sua segurança nos doentes acima de 80. Vamos assumir que eu estou aqui a falar dos doentes acima de 80 anos. Esta publicação, por exemplo, é de 2006. Esta publicação, por exemplo, é de 2014. E as duas publicações, se consultarmos, dizem mais ou menos exatamente a mesma coisa, com 8 anos de distância. Que estas mesmas publicações ainda continuem a acontecer, denota a nossa resistência a nestes doentes passar de uma teoria a uma verdadeira prática. Há um blog engraçado na internet que se chama Procrastinar Também é Viver. Mas eu não sei o que é que os nossos idosos, quando nos pedem que os tratemos como deve ser, o que é que eles acharão dessa hipótese de procrastinar. A preocupação tem sido sempre o aumento do risco de hemorragia intracerebral, que existe, mas não é significativa. E os estudos sucedem-se e repetem-se também a demonstrar isto. Este slide é um slide do CITES, é um slide clássico. E se nós virmos aqui ao lado, estão as hemorragias intracerebrais que acontecem nos doentes acima dos 80 anos. São pouquíssimas mais do que aquelas que acontecem nos outros. No que diz respeito, portanto, ao risco de transformação hemorrágica, a idade é dos fatores menos importantes. O tempo é dos fatores mais importantes. No entanto, nós alargamos a janela. A hipertensão é dos fatores mais importantes. E, no entanto, nós, ao longo dos anos, e eu não estou a dizer que tenhamos feito mal, mas foi isto que fizemos, tornámos um bocadinho mais, entre aspas, permissivos em relação à hipertensão. Aceitámo-la, desde que a controlemos farmacologicamente. O idoso, sem dúvida, precisa de ser bem tratado. Aliás, precisa mais de ser bem tratado do que o não idoso. E, paradoxalmente, criticamos-nos ou criticamos alguém sempre mais se ele não aplica um protocolo de excelência ao doente não idoso versus o doente idoso. A trombólise é o paradigma da terapêutica aguda no AVC isquémico. Ainda é. Não podemos considerar o idoso menos do que isso, de uma vez por todas.
Questões de ranking elevado e cognição deteriorada aplicam-se na realidade em qualquer idade. Acesso à unidade AVC. O que eu atrás disso aplica-se ainda mais no que diz respeito à admissão para uma unidade AVC do doente idoso. O doente idoso sofre muito mais com o abandono em enfermaria. Paradoxalmente, se o doente não idoso, se o deixarmos numa enfermaria, ele defende-se mais. Defende-se. Porque na realidade ele tem menos comorbilidades, tem menos problemas das análises, tem menos truques. Os idosos têm sempre muitos truques. E na enfermaria esses truques nós damos conta por eles tarde demais. Complica mais vezes, precisa mais atenção, monitorização e vigilância, cuidado e diferenciar. É isso que explica que no idoso aconteçam estas outras setas, que são as coisas mais importantes deste slide, e não as hemorragias. Se nós formos, este slide também já é relativamente antigo e mostra aquilo que são os níveis de cuidado. Nos doentes acima de 80 anos faz nitidamente mais diferença que ele seja internado fora da unidade AVC do que dentro da unidade AVC. Então, se criarmos uma escala graduada de nível de cuidados, onde 0 é não fazer nada, entre aspas, o 1 é existir algum tipo de reabilitação em enfermaria, o 2 é ser visitado por uma equipa de stroke, ou o 3 estar em unidade, verifica-se nitidamente que é no idoso que a diferença é maior. Ou seja, pergunto, e eu pergunto, os médicos às vezes fazem perguntas quando já sabem as respostas, mas eu não sei. E vou voltar a fazer perguntas no fim desta palestra. Havendo uma vaga disponível, que às vezes é assim, só temos uma vaga disponível, perante 2 doentes com critérios de entrada, mesmo ranking, mesma clínica, mesmo NHSS, um com 45 anos e outro com 85, quem vamos admitir? Trombectomia, a nova fronteira. Eu acho que apesar do Dr. Manuel Ribeiro ser razoavelmente mais novo do que eu, o Caminho das Estrelas também deve ser uma referência para ele. Sinto nele essa capacidade. A terapêutica de excelência passou agora a ser um paradigma compósito. Trombólise endovenosa e a trombectomia mecânica. Nos consensos da ESO, de fevereiro de 2015, está lá explicitado. A idade não é por si razão para não considerar a trombectomia como opção terapêutica para o doente. Os americanos demoraram mais algum tempo a publicar os seus consensos, mas referem exatamente o mesmo. Têm uma preferência por rankings muito baixos, e isso, infelizmente, pode condicionar muito as nossas escolhas. O advento da trombectomia mecânica trouxe muitas coisas para além do gesto angiográfico em si, como o Dr. Manuel já mencionou. Criou a hipótese de janelas temporais poderem ser menos rígidas. Potencializou, a partir da premissa anterior, o estudo de vários métodos e protocolos de imagem, de forma a alargar-se o número de doentes abrangidos pela técnica terapêutica e evitar as tais recanalizações fúteis. Aparecem, portanto, os primeiros estudos que esboçam conclusões onde se refere que nos mais idosos devemos ser mais exigentes no que diz respeito aos aspects, à existência de circulação colateral da sua documentação, ao mismatch que encontramos, porque obtém resultados piores do que os não idosos. Mas eu não sei se isto não deixa de ser uma verdade lapaliciana. Estão aqui referenciados 2 estudos e são resultados que é preciso que tenham confirmação e que não sabemos se não mais do mesmo. Nós já sabemos que os idosos vão ter piores outcomes. Nós queremos saber é se esta nova adicional terapêutica vai alterar esse outcome, que já de início nós sabemos que vai ser pior ou não. Nós somos tão picuinhas em relação aos idosos, que até neste estudo, publicado em 2016, verificou-se, é um estudo de reavaliação de dados do MIRSA Clean, que a idade era associada com menos complicações no procedimento angiográfico. Os idosos escolhidos eram tão bons, tão fantásticos, que nunca tinham complicações na angiografia. Portanto, para ter uma angiografia sem complicações, era melhor escolher um idoso. Obviamente que quem publica isso depois diz que terá que ter havido um bias muito importante a selecionar os idosos, para eles se portarem tão bem. Pergunto eu, e os outros? Portanto, o doente idoso, independentemente da sua definição temporal ou outra, é um doente mais frágil, contemplado ab início, a posteriori, com mais comorbilidades e mais complicações. A comparação a fazer terá sempre que ser tratar não idoso versus idoso, mas sim no idoso, se tratamos ou se não tratamos. Isto aplica-se também à trombectomia mecânica. Portanto, não sei. Ok? Mas indúbio pro réu. Ou aquela outra coisa em latim, que eu acho que quer dizer velho, mas eu não sei dizer, porque eu não sei latim.
Muito obrigado.